Joaquim Ferreira, neurologista, professor de neurologia, professor e doutor de neurologia, é um estudioso desta última fronteira. Nós sabemos muita coisa sobre muitos órgãos, mas o cérebro continua a ser um grande ponto de interrogação. Esse termo estudioso é um bocadinho pomposo. Eu diria que sou professor, é verdade, factualmente sou professor, tenho a responsabilidade de formar alunos, formar médicos. Na minha escola, na Faculdade de Medicina, tenho responsabilidades na farmacologia clínica e na neurologia. E investigar muito, imagino. É assim, quem tem um trajeto académico é suposto, eu diria, fazer uma troika. Eu brinco com este termo troika, né? Troika que foi aplicado em Portugal noutro contexto. A troika para um académico médico é ser competente do ponto de vista clínico, é suposto que eu saiba fazer bem aquilo que depois vou ensinar, depois ensino bem os meus alunos e faço investigação, porque ainda tenho a validade de achar que esta conjugação permite-me formar melhores médicos e eu próprio, no fundo, ter um conjunto de competências que me levem a fazer melhor aquilo que é suposto, de facto, de quem está na academia. E Ensinar, ver doentes de forma competente e fazer investigação clínica, científica nas áreas onde trabalho. um perito em neurologia seguramente tem arte principal para fazer perguntas. De resto, os cientistas têm essa. Segue algum método para fazer perguntas sobre as coisas e sobre o cérebro? O que é que pergunta? Isto é curioso, é quase uma matriosca que é. Pergunta ao seu próprio cérebro como é que se faz perguntas sobre o cérebro. No geral, o nosso, de toda a gente. Ser médico obriga-me a fazer perguntas. Cada pessoa que eu vejo é suposto saber um bocadinho porque é que a trouxe ali, o que é que tem, o que é que aquelas queixas justificam. Portanto, o simples exercício da medicina é um exercício de curiosidade. Há perguntas fundamentais para se fazer a um doente? A primeira pergunta tem quase a ver com o jornalismo, que é deixar os doentes falar. É dar tempo. A primeira pergunta, numa consulta médica, o primeiro tempo é o que é que o trouxe aqui? Ou o que é que aconteceu desde a última vez que nos encontramos? Que é, no fundo, dar um tempo para aquilo que nós chamamos de discurso espontâneo, não é? Para que as pessoas nos digam aquilo que lhes vem à cabeça e que é importantíssimo nós escutarmos de forma atenta. Portanto, a primeira pergunta é deixar quem está do outro lado, seja doente ou seja uma pessoa que não tem doença nenhuma formal, mas tem uma razão que atrasa a falar connosco, expressar-se. E depois daí há um encadeamento de ideias. Aplica-se à clínica, como se aplica à ciência, como se aplica ao ensino. E isso aplica-se também, quero imaginar que mesmo antes de fazer uma pergunta verbal ou ouvir qualquer palavra, no momento em que o doente entrou ali na porta do consultório, logo aí dá para retirar informação daquilo que aquela pessoa pode trazer? Imensas coisas. Às vezes sinto-me mal porque depois o resto do tempo é um bocadinho de teatro, porque aquele momento inicial já me deu imensas pistas sobre aquilo que eu vou decidir depois. Já há um clique. Imenso. Eu dentro da neurologia, dedico-me a uma área que se chamam doenças do movimento. O que é que são as doenças do movimento? Aqui nomes de doenças. Doença de Parkinson, de tremor, doença de Huntington. São doenças que dão uma lentificação do movimento ou geram movimentos anormais. Curiosamente, o jornal científico desta área, os artigos científicos, vêm em papel, agora em formato digital, mas também têm vídeos. Ou seja, a forma de nós ensinarmos e de falarmos com os nossos colegas e explicarmos aquilo que vimos é mostrando vídeos em que é reportado o tal movimento anormal. Portanto, Há uma interpretação no fundo do movimento. sim, é muito curioso que aqui, antes da pandemia, eu tinha previsto dar uma aula a alunos internacionais de várias escolas médicas, em que o tema era fazermos diagnósticos só por vermos os doentes andar. Melhor, fazer diagnósticos só por vermos as pessoas andar. Como é que ensina E isso eu aos tinha seus alunos? previsto, a aula ainda não foi dada, portanto, eu estou aqui a confessar algo que tinha planeado e que acabou por não acontecer, mas que tem a sua graça. Que era a minha ideia era pregar nos alunos, eram alunos internacionais, era um congresso médico internacional para alunos de medicina, organizado pelos alunos da minha escola médica, da Faculdade de Medicina. E a aula que eu tinha previsto dar era pegar nos alunos, irmos para o metro, sentarmos-nos e vermos as pessoas passarem por nós, caminharem. E em função do tipo de andar, das alterações da marcha, da forma como caminhamos, nós apreendemos imenso sobre, no fundo, o estado de saúde das pessoas e, se não estiverem saudáveis, sobre a doença que gera uma marcha que pode estar um bocadinho alterada. Tem o mérito de que, como eu depois não ia falar com as pessoas, não é? Eu nunca confirmaria o diagnóstico, portanto, digamos, eu brilhava com os alunos sem ter, no fundo, a verificação depois se a minha hipótese, no fundo, bate certo. Mas sim, eu vou esperar todos os meus doentes à porta. Ou até fora da porta, porque muitas vezes tenho que os ajudar a entrar, porque eles caminham de uma forma lenta. A temperatura da mão, quando damos um aperto de mão, ensina-nos imensas coisas. O som que produzimos quando caminhamos
no fundo, o arrastar de um pé no chão, porque temos dificuldade de mover uma perna, dá-nos imensa informação. Portanto, sim, eu, a não ser que esteja muito cansado ou não esteja em forma, porque às vezes também não estamos em forma, vou esperar todos os meus doentes à porta e acompanho-os e estou atento a tudo aquilo que resulta do contacto verbal, da marcha, do movimento, da temperatura da pele. Lembro-me, agora teve um vislumbre da minha aldeia, da aldeia dos meus avós, de uma expressão que se usava que está tão velho que arrasta os pés. Que era, lá está, o movimento. Está corretíssimo. Está corretíssimo. E de facto o envelhecimento leva a uma lentificação do movimento e a uma lentificação da marcha. Sim, se nós olharmos no fundo para toda a população mundial e formos medir a velocidade da marcha das pessoas à medida que envelhecem, sim, vemos as crianças que estão aí sempre a correr. À medida que nós envelhecemos, a velocidade do nosso andar vai diminuindo. E depois, o que é de facto, eu diria, é interessante, mas perigoso, não é? É quase como se nós conseguíssemos prever o fim da vida só pela velocidade com que nos deslocamos, obviamente caminhando, não é? Não sei se há um estudo, mas haverá uma curva? Há uma curva. Há uma curva mesmo. Há uma curva para os homens, há uma curva para as mulheres e, portanto, isso é factual. Portanto, isso é ciência. Eu depois brinco um bocadinho, digo, eu no hospital desloco-me sempre muito rapidamente, as pessoas vêm-me a correr e eu digo que é a forma de eu combater a minha predisposição natural para, andando mais devagar, no fundo, estar mais próximo de um fim de vida. A nossa biologia é muito interessante. Não é só que as pessoas mais velhas da aldeia que se lembram, não era só andarem mais devagar. Há outras coisas que também acontecem. As pessoas passam a andar mais devagar, passam a ficar mais esquecidas. Ficam um bocadinho baralhadas, têm umas brancas. Algumas têm um comportamento um bocadinho anormal, não é? Assim, um bocadinho mais aluado, mais diferente. Então, e onde é que está a fronteira entre o normal envelhecimento, com essa lentificação do movimento, essa palavra que se esqueceu, o nome que foi trocado, para um advento de uma doença? Sim. Há uma forma muito simples que é, quando isso interfere naquilo que é a função que nós devíamos fazer naquela idade, passa a ser doença. Ou seja, quando uma coisa é uma característica, não é? Portanto, o que estamos aqui a dizer, as pessoas, à medida que envelhecem, têm características diferentes. Ficam com rugas, e as rugas, do ponto de vista da marcha, é andarem um pouco mais devagar. O que é a doença? É a doença quando, de alguma forma, condiciona ou desconforto, ou sofrimento, ou perda de funcionalidade, não é? Quando, uma coisa óbvia, as pessoas perderem a autonomia. É bom que alguém com 85 anos ou 90 anos esteja autónomo, consiga deslocar-se, consiga gerir os seus bens, não é? Consiga gerir as suas propriedades. Depois, em termos matemáticos, nós usamos médias e usamos uns desvios e, obviamente, consideramos doença aquilo que está um bocadinho desviante daquilo que é o padrão mais frequente da maior parte das pessoas naquela idade. Portanto, em princípio, o envelhecimento não é uma doença em si mesmo? Não é uma doença, é uma condição humana. É a mudança de uma característica biológica que, de facto, tem esta variável, não é? Que é o tempo, e o tempo é inexorável, o tempo vai progredindo, ainda não conseguimos fazer com que o tempo ande para trás. Mas essa observação, muito perspicaz que faz, depois tem imensas implicações, mesmo do ponto de vista científico. Então, vamos ramificá-las. Uma coisa muito simples é, nós temos imensa dificuldade a tratar muitas doenças em que a idade, de facto, é o fator de risco principal. E algumas, infelizmente, são doenças em que eu trabalho. Doença de Alzheimer, doença de Parkinson. Ainda hoje estava num evento na Faculdade de Ciências em que se falava de exercício e falava-se da importância, no fundo, destas atividades. E eu alertava toda a gente que é fundamental pensarmos nestas intervenções terapêuticas não farmacológicas, o exercício, porque o número de pessoas com estas doenças cruéis, como o Alzheimer e a doença de Parkinson, vão aumentar nos próximos anos e nós temos que fazer o máximo possível para que ou atrasarmos o seu aparecimento ou que idealmente não aconteçam. Mas voltando à idade, a idade de facto é o fator de risco principal para que estas doenças apareçam. E nós, comunidade científica, temos tido imensa dificuldade em ter bons tratamentos para estas doenças. Nós temos tratamentos que melhoram um bocadinho os sintomas, na doença de Parkinson, que melhoram muito os sintomas, mas não temos nenhum tratamento ou que impeça que elas comecem, ou que, uma vez começando, atrasem a sua evolução. Portanto, que evoluam, progridam de forma mais lenta. Isso é muito curioso, porque se nós olharmos para outros órgãos, para o coração, para o fígado, para os rins, o número de opções vão sempre melhorando. Hoje já se fala, não sei se no universo
do desejo, da fantasia ou da realidade, já de ter umas célulazinhas de substituição, umas células estaminais que a gente possa ir lá fazer uns remendos, o que raio tem o cérebro para ser assim tão difícil de deixar entender o seu mecanismo e de abrir umas portas para a gente conseguir lá apertar com a porta com a chave de parafusos? Tem toda a razão, as doenças cerebrais têm sido mais difícil encontrarmos bons tratamentos, mesmo comparando com outras doenças também cruéis, o cancro. Estes últimos anos o progresso no tratamento do cancro foi enorme. Então o que é que o cérebro tem? O que é que... Nós sabemos menos sobre o mecanismo da doença. Isto é quase como temos uma avaria lá em casa, não é? É mais fácil resolver se a gente souber onde é que está o furo. E também como não, até agora havia muito poucos doentes em comparação na população, nós morríamos mais cedo. É verdade, mas já há muitos anos que temos muita gente em idade de ter estas doenças. Já não é por falta de população para estudar. Então é o próprio órgão que é difícil? É a complexidade. É a complexidade da causa que está na base do aparecimento dos sintomas. Algumas doenças de outros órgãos, nós sabemos que há ali um anticorpo que encaixa numa determinada superfície. Descobrimos um ganchinho. E nós conseguimos ir lá interromper aquilo. E é apenas um fator ou dois fatores. E os nossos neurónios? São muitos fatores. E nós não os conhecemos e nós só desenvolvemos medicamentos para os mecanismos que conhecemos. Nós não temos capacidade de desenvolver um medicamento para coisas que nós não sabemos que são importantes. Mas voltando ao envelhecimento, o problema do cérebro é que o fator principal que condiciona o aparecimento destas coisas más é de facto a idade. Ou seja, se eu começar com a doença de Parkinson aos 50 ou aos 55 e depois aos 65 ou aos 70, as coisas más vão acontecer mais tarde, mais ou menos na mesma idade. Ou seja, o relógio biológico é poderosíssimo. Portanto, nós, para podermos de facto atrasar estas doenças de aparecerem, quase que tínhamos que mexer no relógio. E mexer no relógio da vida, do tempo, é muito mais difícil do que ter um anticorpo que se vai ligar a uma determinada substância e impede o aparecimento de uma doença. Portanto, é difícil. Se nós estamos a olhar para determinadas doenças do cérebro que se manifestam ou têm como sintoma o movimento, a ginástica, a piscina, a dança, o passeio, podem ajudar a tentar parar isto um bocadinho? São importantíssimos. É uma coisa que nós fazemos há milhares de anos. Olhámos assim um bocadinho de soslaio, é verdade. Achámos que era assim uma coisa quase recreacional, não é? Como quem vai ao cinema. É divertido? Não pensas mais nisso? Não, é muito curioso. Até porque estamos a falhar no desenvolvimento de medicamentos, temos que nos voltar, não é? Os médicos também têm os seus truques, não é? E os cientistas também têm os seus truques. E, obviamente, como estamos a falhar um bocadinho no desenvolvimento de medicamentos vamos por outro para estas caminho. doenças, o que é que nós podemos usar que talvez funcione? E, de facto, o exercício, a atividade física funciona. E é muito curioso. É útil do ponto de vista dos aspectos motores, não é? O andar, a postura, mas também é útil do ponto de vista dos aspectos cognitivos e comportamentais. O exercício melhora a ansiedade, melhora a depressão e também melhora aspectos cognitivos. E ainda é muito engraçado porque, e como sei que também domina alguns aspectos que têm a ver com a indústria farmacêutica e os medicamentos, nós, na parte farmacológica, queremos ter medicamentos que são muito específicos, que atuam naquele receptor e que a gente consegue controlar tudo. O exercício é exatamente o oposto disso. O exercício é uma coisa que atua em várias zonas do cérebro, portanto não é nada específico. É holístico quase. Nós temos em farmacologia um termo que eu vou dizer aqui em inglês que é dirty drugs, não é? Drogas sujas, medicamentos sujos. Porquê? Porque não são muito específicos, atuam no receptor A, e no receptor B e no receptor D. E isso para um farmacologista é uma heresia, uma coisa má, porque a gente perde o controle. O exercício é uma dirty tratamento, mas faz bem, não é? Portanto, é quase questiona muitos dos princípios que de alguma forma norteiam quem, como eu, é suposto desenvolver e criar medicamentos para tratar as doenças. Mas sim, é extremamente eficaz. Lá vamos então quase aos saberes da antiguidade: bem alimentar, bom sono, bom exercício. O sono também conta? Estou a pensar porque a nossa vida hoje é cada vez mais apressada, a nossa qualidade de sono recente, os telemóveis à noite, por aí fora. Dormir bem é protetor? É também uma redescoberta, mas é o que eu digo, os antigos já o diziam, não é? Portanto, sim, o sono faz parte da lista dos fatores que são fundamentais para um bom estado de saúde e depois, obviamente, para uma boa qualidade de vida. Não só no sentido de que dormir bem tem, no fundo, causa coisas boas, coisas muito simples. Se não dormirmos bem, se tivermos um sono fragmentado, no dia seguinte estamos mais cansados, a nossa performance profissional é menos boa, até a parte cognitiva fica menos boa. Portanto,
um sono de má qualidade diminui as nossas capacidades cognitivas, sim. Mas o sono é muito engraçado também sob muitos aspectos. O sono é um marcador do aparecimento futuro de doenças. Há algumas alterações do sono que, se alguém tiver aos 40 anos ou aos 45, o risco de, passados 15 anos, ter uma doença neurodegenerativa é elevadíssimo. Portanto, E conseguimos medir isso? Conseguimos medir, basta perguntar como é que as pessoas dormem. É melhor eu não dizer, Que é para não assustar as para pessoas. não assustar ninguém, mas sim, há algumas características do sono que o médico, numa consulta, fazendo um questionário, consegue identificar e que são, de facto, um fator, eu diria, preditor enorme de que algumas doenças podem surgir no futuro, sim. Portanto, o sono, eu diria, é mais um daqueles aspectos que na medicina e na ciência tem imensa informação importantíssima. Vamos a um caso muito concreto e muito pragmático. Nas últimas semanas, na corrida eleitoral nos Estados Unidos, há um debate entre o presidente Biden e o candidato a presidente Trump, de resto ele próprio também presidente, e acontece algo que nos chocou a todos, que é o presidente Biden ficou longos segundos parado a olhar quase no horizonte, não articulava palavras com a fluência que ele articulava, o que levou no fim destas contas todas a que ele tenha abandonado a corrida. O que é que os olhos de um médico veem nisto que aconteceu a Joe Biden? Os meus olhos são bem mais perigosos do que os olhos da população em geral a olhar para esse tipo de situação. Por isso, é isso que eu estou à procura. O primeiro comentário é, felizmente ou infelizmente, o presidente Biden não é meu doente. Portanto, eu vou comentar à vontade, porque obviamente aqui é como observador televisivo, não é? Portanto, ainda por cima é uma figura pública, e portanto, aquilo que eu vou comentar não é algo que não tenha sido já comentado e que obviamente que encontram em múltiplos órgãos de informação e na web. Uma branca, aquele episódio por si só deveria levar, no fundo, à decisão de abandono de uma campanha presidencial num país como os Estados Unidos. Aquele episódio isolado por si só, não. E, portanto, um episódio em que um de nós, obviamente é preciso dizer que o presidente Biden tem, obviamente, uma idade já avançada. Uma vida difícil, não é? Durante muito tempo. Uma idade avançada, mas é possível estar cognitivamente muito bem naquela idade? Claro que sim. Claro que sim, há pessoas notáveis que estão cognitivamente em plenitude, de facto, aos 80 anos, aos 85 anos. Portanto, aquele episódio, que é o episódio em que toda a gente percebeu em que ficou desorientado, no fundo ficou baralhado, e foi público, não é? Todos ficámos incomodados, eu diria. Portanto, um episódio daqueles por si só deve nos levar a tirar conclusões de que há um declínio cognitivo ou de que há uma doença, não. O problema do presidente Biden é que aquilo é associado a um conjunto de outras coisas, na linha daquilo que já falámos há pouco, não é? Obviamente, e eu sei bem porque eu vou buscar esses vídeos um bocadinho até para ensinar os meus alunos. O presidente Biden caiu de bicicleta uns meses antes. No fundo, estavam jornalistas, ele parou e desequilibrou-se da bicicleta e caiu. O presidente Biden ia a subir as escadas do Air Force One, do avião presidencial, tropeçou e caiu. Se olharmos para o presidente Biden, está a andar mais devagar. Claramente. Não levanta tanto os joelhos. Os passos são mais pequenos, está mais lento a movimentar-se e mesmo para um não perito percebe que há ali algum desequilíbrio. É quase como se nós fôssemos lá dar um encontrão, provavelmente ele desequilibrar-se-ia. Portanto, e há outros aspectos. Em alguns momentos parece que teve algum comportamento de maior desinibição num contexto social, em que estava inclusive com pessoas com que provavelmente não teria a familiaridade. Portanto, com um filtro mais baixo. Sim. Portanto, eu diria, alguém cuja memória está menos boa, alguém que tem 80 anos, cuja memória de vez em quando leva-o a pregar umas partidas, que em alguns contextos fica desorientado. Alguém que de repente na rua perde o norte numa zona que conhecia muito bem, que está a andar mais devagar, que de vez em quando cai, cujo comportamento em contexto social é diferente daquilo que tinha, se calhar, uns meses ou uns anos antes. Esse conjunto de coisas deve-nos fazer suspeitar de que há uma doença, sim. E, portanto, como é que o neurologista, que ainda por cima trabalha nesta área, olha com preocupação e de alguma forma, para mim era óbvio que aquela conjugação de queixas, de sintomas, de sinais, indiciavam, de facto, algum declínio e, obviamente, perante uma atividade de tão grande responsabilidade, obviamente não faria sentido, no fundo, exigirmos que alguém
em que aquela conjugação de sinais estão presentes, no fundo, mantivesse aquele tipo de atividade. E nota-se na linguagem também. Eu estou a perguntar isto por uma razão, porque nós vimos o debate com Joe Biden, lá está, a falar mais devagar e mais pensativo, quase mais introspectivo, e 2 dias depois, seguramente com o apoio de um teleponto, provavelmente isso, mas que voltou outra vez a fazer um discurso brilhante, como sempre fez. O nosso cérebro e a forma como funciona é flutuante. Mesmo as pessoas que nós conhecemos que têm doença de Alzheimer, portanto, têm uma doença diagnosticada e que de facto têm momentos de grande limitação, têm momentos de grande acutilância. E quem ouvir esta nossa conversa e que tenha de facto pessoas mais velhas em casa com um diagnóstico e que obviamente vive essa crueldade, não é? Lidar de pessoas de quem gostamos, mas que é um declínio, vão reconhecer que aquilo que eu digo, que é mesmo alguém que já tem dificuldade em, no fundo, evocar o nome dos familiares, às vezes, num contexto de uma conversa, expressa-se de uma forma muito acutilante, muito no ponto, muito sagaz. Portanto, o nosso cérebro também funciona de uma forma flutuante e, portanto, podemos estar menos bem num momento e uns minutos depois, umas horas depois ou num dia diferente, de facto, mais em forma. Portanto, essa flutuação faz parte da forma como o nosso cérebro funciona. Mas isso nós sabemos que é assim e quem obviamente trabalha nesta área tem essa noção. E obviamente o grau de exigência, aqui a questão é que o grau de exigência que se coloca a alguém que tem as responsabilidades do presidente de uma qualquer nação, não é? Obviamente é diferente do cidadão comum que pode obviamente manter a sua autonomia, ter a sua vida familiar e profissional minimamente funcionante, mesmo com algum declínio. A pessoa ter um declínio cognitivo não quer dizer que esteja demente. E mesmo as pessoas com demência, mesmo as pessoas com doença de Alzheimer, podem manter algumas capacidades, inclusive de interferir em decisões familiares, perfeitamente. E estou-me a lembrar de um livro que depois se transformou num filme chamado Este País Não É para Velhos, e fiquei a pensar se essa consciência do passar do tempo e da maneira como as coisas nos afetam o nosso cérebro, se poderíamos ou não, é uma discussão ética, em determinadas funções sociais ou profissões ter limitação de idade ou obrigação de fazer alguns testes. Eu acho que do tudo nosso isto que estamos aqui a conversar obriga-nos a repensar imensas coisas. Mas se calhar tem noutro sentido, um bocadinho ao contrário. Estávamos aqui ambos a concluir que o exercício era importante, não é? O exercício é importante quase como é daquelas intervenções que claramente pode atrasar o aparecimento destas doenças neurodegenerativas. Portanto, devemos manter-nos o mais ativos possível. A outra coisa que é importantíssima é a socialização, é o convivermos intelectualmente. No fundo, é conversarmos os dois, é irmos ao cinema, é lermos um livro. Também nos defende isso. A socialização é uma forma de treino cognitivo, de treino do cérebro. Portanto, a atividade física é importante, o estímulo cognitivo e o treino cognitivo também é importante. Portanto, ao contrário, se ficarmos isolados e quietos, a probabilidade de, vou escolher a palavra, definharmos A mais probabilidade rapidamente. destes sintomas aparecerem mais cedo é maior. Agora, o que é que nós fazemos como sociedade? Nós reformamos as pessoas. Isto é inacreditável. Nós, que já sabemos que estas coisas são boas, pegamos em alguém que tem 70 anos, ou 65, ou 67 e dizemos: reformou-se. Agora vai para casa. Isso é quase um atestado de inutilidade. Portanto, Não, é prescrever quase uma receita que induz doença. Exatamente ao contrário. É dizer assim, as rotinas que o obrigam a sair de casa, a estar no emprego às 8 da manhã, a resolver problemas, a escrever coisas e, no fundo, estar ativo, e mais, conviver com os colegas. Portanto, socialização é bom, deixou de acontecer. E ainda por cima mexe-se menos. Portanto, o que nós estamos a dizer é, nos grupos de maior risco em que o acontecer desta imobilidade e desta diminuição da socialização causa mais problemas, é quando nós, socialmente, colocamos essa chancela. Portanto, nós, sem termos muita noção, estamos, ainda por cima, a reforma, nomeadamente no modelo social português, é muito dicotómico. Ou trabalhamos ou não trabalhamos. Não é? O nosso modelo social, o nosso modelo de segurança social é... Não tem degrauzinhos. Ou está a trabalhar ou está reformado. Não tem degraus. Não tem degraus. E, portanto, nós estamos a fazer mal às pessoas por uma decisão social que até devia ser uma decisão de conforto, que a pessoa reforma-se, vai fazer as coisas que nunca fez. Mentira. Tens o tempo todo para fazer, tens um rendimento aqui e vai fazer. Portanto, um modelo de intervenção social em que as coisas fossem uma gradação
E, obviamente, vamos manter aspectos de socialização, mas não, vamos manter um contributo positivo, Há uma história nas instituições. E, portanto, estamos a desaproveitar, por um lado, conhecimento e, por outro lado, estamos a aumentar o risco de induzir doença. Portanto, é algo, eu diria, quase trágico do ponto de vista de movimento social. Eu tenho uma curiosidade, que é, nós estamos na sociedade da performance, do mais rápido, do mais produtivo, do mais eficiente, do mais eficaz e, portanto, a existência de uma aceleração disto. O nosso cérebro gasta-se com essa aceleração ou é completamente independente da maneira como ele funciona e vai funcionando? Não sabemos totalmente. A pergunta é: o cérebro estraga-se, dado todo esse estímulo? Esta alta competição, no fundo, é como os músculos e os pés dos futebolistas que no fim da carreira estão ai Jesus e a nossa cabeça pode queimar, entre aspas. Eu diria, a melhor informação científica que temos sugere que não. Neste sentido, que é quem é mais estimulado, quem no fundo tem que produzir mais, não é? Usando o mesmo cérebro, se daí resultar um prejuízo, ou seja, se isto se esgotava mais cedo, isto aplicado ao coração, há quem ache que o número de batimentos cardíacos é finito. E, portanto, não devemos fazer exercício, porque quando fazemos exercício aumenta a frequência cardíaca. Portanto, convém poupar. Portanto, se gastarmos mais cedo os batimentos que temos, morremos mais cedo, não é? E, portanto, não. O cérebro, primeiro, isto não se aplica ao coração, isto não é verdade, mas há quem defenda essa possibilidade, aqueles que são avessos a fazer atividade física. Uma boa desculpa. Se isto se aplica ao cérebro, que é, não, que saibamos. Agora, há outros fatores, que é, muitos desses fatores induzem, eu diria, doença mental, sim. Não é? Todo esse grau de exigência pode levar a quadros de perturbação da ansiedade, ou quadros depressivos, portanto estamos a falar de doença. E a doença depois interfere com a nossa performance, claro que sim. E a doença é um fator de risco para estas outras coisas, sim. Portanto, indiretamente sim, diretamente que saibamos, com os melhores dados científicos que temos, não podemos continuar a usar o cérebro na nossa plenitude, mesmo da tal forma acelerada que mencionou. O que é extraordinário. Quando nós... Este é um programa sobre comunicação e eu tenho sempre uma curiosidade iniciática sobre o nosso cérebro, desde tenra idade, começa a guardar palavras e a juntar palavras e frases, a entender os significados sobre as coisas. Onde é que a gente guarda exatamente as palavras? Onde é que elas estão? Como é que funciona estas gavetas? Como é que... Há coisas que estão de facto guardadas em gavetas. E, portanto, há um espaço que nós sabemos mais ou menos o que é que lá acontece. Como é que nós sabemos isso? Sabemos desde há muitos, muitos anos. O que acontecia era que quem tinha uma lesão cerebral, um acidente vascular, ou um tumor, ou mesmo um acidente, um traumatismo, não é? Imagina alguém que tinha de repente, digamos, com uma seta, não é, espetada na cabeça. Nós fazíamos a correlação entre se a lesão está neste sítio, se ele de repente deixou de falar, portanto a fala tem a ver com isto. Está ali. Não é? Hoje temos muito mais tecnologia, conseguimos fazer isso com taques e ressonâncias e mesmo estudos ainda mais dinâmicos. Consegue-se ver a iluminação, lá, umas luzinhas dentro da nossa cabeça? Consegue-se perceber qual é que é a área, sim. Hoje conseguimos ter luz e sinal, não é? Sinal é mais o termo. Mas de facto o que também sabemos é que muita da informação está em redes. Tal como acontece em outros sítios. No fundo, está distribuída? São conexões. São conexões. Há um conjunto de eixos nervosos que ligam uma estrutura à outra. E mais, nós hoje temos forma de, inclusive, ir lá tratar. Por exemplo, mais uma vez, usando aqui a doença em que eu mais trabalho, que é a doença de Parkinson, nós hoje temos técnicas que nós chamamos de estimulação cerebral profunda. Diretas? E colocamos um estilete, digamos com um fio muito fininho, que na ponta tem uns polos, portanto um estímulo elétrico, e nós vamos interromper circuitos. E ao interrompermos circuitos, nós quando ligamos a bateria, interrompe um circuito. E a interrupção de um circuito induz um benefício. Se eu tivesse doença de Parkinson, e se tivesse um desse tratamento, e se a minha doença se manifestasse por tremor, se eu tivesse a bateria ligada, o tremor estava controlado, não tremia. Eu desligo a bateria e ao fim de 1 ou 2 segundos estou a tremer muito. E, portanto, consegue-se descobrir Sim. já essas zonas cerebrais e intervir aí? Portanto, nós temos, de facto, zonas onde essas funções estão mais guardadas e nós sabemos isso por isto, que se houver uma lesão aquilo deixa de acontecer. A produção da palavra, por exemplo. Ou compreender a palavra oral, aquilo que é dito. Porque já há sítios preferenciais onde lesões nesses sítios nós perdemos essa capacidade, mas depois muitas das outras funções
tem a ver com estas conexões, portanto, com a ligação entre um núcleo com outro. Portanto, eu diria que há basicamente dois mecanismos, não é? Coisas mais localizadas e coisas, um bocadinho de transmissão de informação dentro do cérebro. E isso explica provavelmente, porque é que é mais fácil para nós aprender, não é só uma língua ou qualquer outra coisa, mais facilmente quando somos mais novos, onde essas ligações estão aí mais ativas, mais frescas, mais possíveis? As nossas aptidões são diferentes e, obviamente, a aquisição de um conjunto de capacidades eu diria, é mais fácil em idades, de facto, mais jovens. A questão da aquisição de uma nova língua, obviamente, é importante. Mas, mais uma vez, o que nós temos aprendido nestes últimos anos é que a plasticidade neuronal é muito mais permanente ao longo da vida do que nós pensávamos. Quando eu aprendi neurologia, quando alguém tinha um acidente vascular e ficava com menos força num braço ou numa perna, no fundo, punhamos muito enfoque na reabilitação nos primeiros 3 meses depois do acidente vascular. Era quase como o potencial de reabilitação acontece, portanto temos que aproveitar aquela janela. Hoje sabemos que é ao longo de toda a vida. Hoje sabemos que o potencial de modular, alterar as estruturas cerebrais no sentido de compensar um defeito acontece ao longo de toda a nossa vida. Já que estamos a falar... Obviamente, nas crianças é mais ágil e a probabilidade de recuperação é maior, mas mesmo nas pessoas com 40, 50 anos, esse potencial de reabilitação e, portanto, mudar estruturas cerebrais com coisas periféricas, eu mexer este braço, faz com que a zona do cérebro responsável por este movimento vá mudando, neste caso, no sentido de benefício. Sim, nós hoje, e há coisas absurdas que nós fazemos, nós prescrevemos, não, o sistema, muitos dos sistemas, reabilitação, fisioterapia, por sessões, não é? Hoje a forma como nós tratamos as doenças não tem nada a ver com isso. Eu brinco que isto é, um doente pode fazer 40 sessões de fisioterapia numa doença crónica e tem que fazer aquele tipo de intervenção que nós chamamos multidisciplinar ao longo de todo o curso da doença. Como a doença não vai desaparecer, ele tem que manter. Pode ser uma vez por semana, pode ser 2, mas é uma coisa contínua. Mas o sistema está preparado apenas para prescrever... Portanto, prescrever 40, portanto, ter apoio para 40 sessões, quer dizer, eu faço entre janeiro e abril, depois fico à espera por janeiro do próximo ano para voltar a fazer. Era o mesmo que alguém tomava aspirina, tem que tomar uma aspirina sempre, não é? Toma entre janeiro e abril. Depois para. Portanto, mas nós às vezes aceitamos isto de forma acrítica. Nós, médicos, comunidade, familiares, doentes. A forma como hoje olhamos para o tratamento das doenças é totalmente diferente. E num mundo muito mediático, em que ainda aconteceram os Jogos Olímpicos há muito pouco tempo, muita da forma como nós hoje tratamos as nossas doenças degenerativas, Alzheimer, tem a ver com conhecimento que vem da área do desporto, das ciências do desporto. Porquê? Porque as questões da intensidade, por exemplo, a fisioterapia usa técnicas que são muito idênticas a treinar um atleta. Incremento de dose, aumentar a intensidade. Portanto, estamos a aprender com o desporto de alta competição, coisas que podemos utilizar na nossa vida. Claramente, o que é que os atletas fazem? Os atletas treinam padrões de movimento que os tornem mais rápidos. Alta performance. Claro. E, portanto, hoje os doentes são atletas nos aspectos físicos e, portanto, há um ensinamento que também vem dessas áreas, claro que sim. Quando há bocadinho estava a falar de quando alguma coisa corre mal, e eu estava a pensar numa das doenças mais prevalentes em Portugal, que são os AVCs, vulgo tromboses, que as pessoas falam popularmente. Em alguns casos as pessoas começam, lá está, a entaramelar as palavras, não dizem, e depois, quando estão já em recuperação, não conseguem dizer determinadas palavras, não conseguem construir frases mais complexas. Passadas umas semanas ou uns meses, parece que há ali uma recuperação e que se vai buscar ali ao baú umas palavras. É essa a plasticidade de que estamos a falar? É também. No fundo, é quase fazer com que o cérebro vá buscar zonas saudáveis para substituir zonas doentes que deixaram de cumprir aquela função. E, portanto, pode haver uma melhoria ao longo do tempo, para além dos tais 3 meses que eu mencionei, sim. Ainda não temos as armas que gostaríamos para haver uma recuperação total na maior parte dos doentes, nomeadamente quando não há uma grande recuperação naquela fase inicial. Mas, por exemplo, a questão da terapia da fala, portanto, o ajudar a que nós comuniquemos melhor. Porque é que as pessoas ficam com essa voz entremelada? São 2 coisas. Uma é a capacidade de articularmos as palavras. Não é? No fundo, é a caixa de som que produz o som correto. Mas também é
irmos buscar ao cérebro as palavras certas. É eu estar a olhar para este microfone e chamar a isto microfone e não chamar outra coisa. Eu até sei que isto é um microfone, mas eu posso chamar outro termo. É a tal chamada alteração da linguagem. Precisamos dos significados e dos significantes? Sim, precisamos de... Eu sei o que é este objeto e depois o cérebro tem que ir, ok, eu vou à gaveta que me permite fazer a correlação entre o meu reconhecimento desta imagem e exatamente a palavra microfone e depois ser capaz de a expressar. No fundo, é toda esta interligação. Uma das coisas mais cruéis em relação às pessoas que têm acidentes vasculares cerebrais é manterem a sua capacidade cognitiva, continuam inteligentes, é pensar como bem, dizemos, mas não conseguirem compreender aquilo que ouvem oralmente. É estarmos aqui a falar, eu sei que está a falar para mim. Isso é profundamente angustiante. Sei que está a falar das coisas mais difíceis que eu ainda me recordo, dos doentes que vi ao longo destes anos. É um doente que está numa instituição, que tem uma afasia, tem a tal alteração da linguagem, é alguém que está bem do ponto de vista intelectual, cognitivo. O que ele tem, de facto, é uma incapacidade de perceber aquilo que lhe é dito oralmente, e as pessoas que o rodeavam não achavam que ele estava demente. Achavam que, e não, era apenas a incapacidade de compreender a informação verbal, oral que lhe chegava. Agora imagine, não é? Nós não conseguirmos comunicar ao outro que a minha dificuldade é apenas uma questão de interpretar o som e perceber o que é dito, mas eu sei onde é que estou, eu estou bem. Eu não consigo explicar aos outros que estou bem. É de uma aflição? Exatamente. Mas isto tem a ver com a razão de estarmos aqui. A literacia é nós estarmos atentos, estarmos curiosos, não é? Percebermos que há ali qualquer coisa que não encaixa e depois tentarmos, obviamente, fazer bem e ajudar o outro. O cérebro é seguramente até autoconstitutivo. Nós dizemos eu e o meu corpo e não dizemos o meu coração e o meu cérebro. É quase... É identitário? É no cérebro que se guarda a nossa identidade? Eu estou sempre a pensar o cérebro por um lado, a mente por outro e a alma. Lá está uma santíssima trindade. Eu sou neurologista, portanto tenho aqui um particular apego pelo cérebro, não é? Se calhar tivesse aqui um colega cardiologista ia pôr um enfoque no coração. É assim, de facto, o cérebro é o órgão que comanda todos estes aspectos, não é? Cognitivos, de coordenação, e portanto é assim, claramente é o mais, eu diria, pelo menos é o mais bem posicionado. O que quer que seja isso da consciência e da alma, é o mais bem posicionado para ter essa responsabilidade sobre coisas tão nobres. A consciência. O que é a consciência? Consciência sai um bocadinho fora, digamos, daquilo que são estas funções cognitivas que eu estava aqui a falar. E só a biologia que conta? Depende das nossas convicções. Convicções que são poderosíssimas. Não é? Depende das nossas convicções. Se quer desviar aqui esta conversa para as questões, inclusive espirituais, não é? Há estudos engraçados que dizem que rezar em benefício do outro funciona. Portanto, há aquilo que nós chamamos... É também um exercício, de alguma maneira? Há que nós chamamos de estudos de síntese, não é? Que vão sintetizar a melhor informação disponível e que, de facto, concluem que, no fundo, ter pessoas a rezar, não é? Em benefício de alguém outro, isso acaba por funcionar. São áreas... Como é que o neurologista olha para isso, não é? Que são áreas um bocadinho desviantes daquilo que, no fundo, é o método experimental, não é? Que é aquilo que gera os dados que nos devem levar a tomar decisões o mais robustas possível. Eu diria a melhor expressão que eu posso usar, com respeito. Não sendo o meu mundo e sendo aspectos que eu diria um bocadinho fora daquilo que é a minha área de competência maior, aquilo que eu aprendi em todos estes anos, não é? É um enorme respeito, é uma enorme... E mais, quem trabalha na área da farmacologia, existe uma coisa muito engraçada em farmacologia. Nos estudos que nós fazemos, nós comparamos um medicamento verdadeiro com um falso medicamento, que nós chamamos placebo. No fundo é ter uma cápsula de farinha, se acharmos que a farinha não faz nada naquela doença, não é? Mas uma cápsula de farinha em algumas doenças é poderosíssima. Apenas pelo ato do autoconvencimento? Apenas pelo ato, nós chamamos de expectativa, que é a expectativa que eu tenho de que aquela cápsula que eu sei que pode tratar a doença dor, ou a fibromialgia, ou a depressão, aquela cápsula que não tem nada lá dentro, dita assim desta forma, melhora imenso o sintoma que eu quero tratar. Apenas por esse efeito de expectativa e sugestão? Sim, mas é um efeito físico. Nós hoje, com as tecnologias que temos... É um efeito real? Sim, é um efeito real.
Existem estudos muito interessantes, feitos mais uma vez na doença de Parkinson, e o que é que fizeram? Foram ver o que é que acontecia no cérebro quando os doentes tomavam um placebo, tal comprimido inerte, e melhoravam. E documentaram que existe, de facto, uma libertação de dopamina, que é o transmissor mais envolvido na doença de Parkinson, exatamente da mesma forma como existe quando usamos um medicamento real, que de facto chega ao cérebro. Portanto, a expectativa de tomar um medicamento que melhore a minha doença, neste caso a doença de Parkinson, liberta verdadeiramente o tal transmissor. Portanto, não é um ato de simpatia de um médico dar uma palmadinha nas costas e dizer, este médico é bom e, portanto, estou bem tratado e vou-me sentir melhor. Não. De facto, liberta a substância certa, o que é, de facto, fantástico. O que é extraordinário. Seguramente, na área de competências que desenvolveu, há uma discussão ética há muitos anos nas sociedades modernas que tem a ver com as fronteiras da vida e da morte. A primeira que, quando se decidiu que a morte se declara quando o tronco cerebral morreu, mas ainda não resolvemos o outro problema, que é, então, e qual é o momento em que o cérebro passou a funcionar como vida? Como é que está essa discussão entre o on-off, ligado, desligado? É um tema tão delicado e tão sensível que é muito difícil. É muito difícil. Primeiro é assim, daqui. Às vezes temos que ter a coragem e a sabedoria de dizer que não sabemos. Não sabemos. E, portanto, aqui a questão é, num desenvolvimento, não é, do feto, não é, até chegar a uma criança, não é, que está... Qual é que é o momento, de facto, em que esse mesmo switch acontece? O momento zero. O momento zero, do ponto de vista, eu diria, para um profissional de saúde, acaba por ser o momento do nascimento, não é? Tudo o resto é uma área de enorme dificuldade, não é? De precisão, do tal ponto de vista dicotómico, e são áreas onde, claramente, não dominando, prefiro não entrar. E na parte final da nossa existência, é mais fácil fazer essa determinação? Temos regras bem definidas, e que são regras que têm, pelo menos, eu diria, a vantagem de serem consensualmente aceitos por toda a comunidade científica. Portanto, e é o que eu digo, quando temos... É sempre mais fácil fazer experimentação ou fazer investigação quando temos, no fundo, o sujeito da nossa experimentação connosco, não é? Ou seja, é mais fácil aceder ao corpo humano de uma pessoa que está em fim de vida do que estar a discutir, no fundo, quais é que são os mecanismos neuronais que estão na base de um ser que, obviamente, ainda temos um acesso por interposta pessoa, que neste caso, obviamente, é a mãe. Que perguntas lhe faltam responder para o cérebro? Tem uma lista? São tantas que é melhor não listar. A pergunta mais simples, e voltando às bases, não é? As bases, eu sou médico. Não é? Obviamente tenho essas responsabilidades académicas, tenho que ajudar os meus alunos a crescer, obviamente tenho que fazer investigação na área onde trabalho, porque é esse conjunto que eu acho que me dá a competência depois para fazer as outras coisas bem, mas eu de base sou médico, não é? Portanto, a minha preocupação principal, mesmo as coisas que eu faço do ponto de vista de ensino e do ponto de vista de investigação, é para ajudar as pessoas. E é bom que eu não me esqueça E é importante essa juntar a clínica com a investigação. Não é obrigatório, mas eu acho que é uma boa conjugação. Se a pessoa quiser manter atividade física, nem todos os médicos que fazem investigação têm que ter este perfil. Eu diria que isto dá-me esta vantagem. Dá mais trabalho, fazemos mais coisas. Mas permite-me ter as dúvidas e colocar as perguntas para depois tentar responder do ponto de vista de investigação, permite-me ter a experiência daquilo sobre o qual ensino e permite-me ter acesso às pessoas. A maior parte das doenças e das pessoas com que eu me cruzo são doenças muito más, são doenças cruéis, são doenças que fazem com que as pessoas percam a autonomia. Percam a identidade? E, portanto, há um declínio associado para a qual eu tenho algumas coisas para oferecer, mas não tenho muitas, nem aquelas que eu gostaria de ter. Portanto, a minha prioridade primeira é ajudar a que rapidamente consigamos ter essas armas. Portanto, os meus objetivos são tão fáceis de listar. Atingi-los é mais difícil. Professor, muito obrigado por esta conversa. Lá está, 2 cérebros que tentaram comunicar pela linguagem, seguramente. E lá está, mexemos-nos e lemos muitas coisas e falamos com muitas pessoas. E temos que sair daqui agora a mexer-nos rapidamente e a correr para nos mantermos o mais saudável possível. Muito obrigado. Muito obrigado.